Se alguém te desse agora, nesse instante, uma lista com 9 hábitos financeiros para seguir depois dos 45 anos, você ia direto para o nono. Todo mundo vai. É o que fala em investir, é o que parece render mais rápido, é o que dá vontade de mostrar para o cunhado no churrasco. E é exatamente aí, nesse pulo, que quase toda pessoa da sua idade trava sem nunca entender o motivo. Existe um hábito, o primeiro da lista, tão discreto que ninguém para olhar para ele. E sem esse hábito, os outros 9 simplesmente não seguram de pé. Não é sobre força de vontade, não é sobre planilha, não é sobre cortar o cafezinho, é sobre um lugar por onde o seu dinheiro passa antes de virar patrimônio, um lugar que quase ninguém enxerga, e até o final desse vídeo você vai saber exatamente qual é esse hábito e por que ele carrega os outros 9 nas costas. A última parte muda completamente a forma como você vai olhar para essa lista inteira, então fica comigo até lá. Comecei engraxando sapato no centro de São Paulo, com 9 anos de idade. Não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha ninguém para sentar do meu lado e explicar como o dinheiro funcionava de verdade. O que eu tinha era tempo abaixado no chão, escova na mão, observando quem passava de terno e sapato caro, mas voltava toda semana atrasado com a conta, observando quem vestia roupa simples, andava de ônibus e 30 anos depois tinha uma casa quitada e um patrimônio que ninguém imaginava. Naquela época eu não tinha nome para isso, só tinha os pés doloridos, o cheiro de graxa nas mãos e um caderninho de capa dura onde eu ia anotando, sem saber muito bem por quê, quem pagava rápido, quem sempre atrasava, quem parava de vir por um tempo e voltava com o terno mais surrado do que antes. Foi ali, sem escola nenhuma de finanças, que comecei a perceber um padrão que levaria décadas para conseguir colocar em palavras. Tinha um cliente, um homem que eu vou chamar de seu Ítalo, que vinha toda sexta-feira, sempre de sapato italiano, sempre reclamando de como o mês tinha sido corrido. Ele gostava de conversar enquanto eu trabalhava e um dia me contou, sem perceber o peso do que estava dizendo, que tinha acabado de trocar de carro de novo, o terceiro em 4 anos. Falava daquilo com orgulho. E do outro lado da rua, quase escondido, tinha o seu Benedito, que trabalhava numa oficina pequena, usava o mesmo par de sapato há tanto tempo que eu já nem cobrava cheio para engraxar de tão gasto que estava o couro. Seu Benedito nunca falava de carro novo, falava de terreno, de um pedacinho de terra que ele estava, aos poucos, pagando. Eu não sabia ainda o nome disso, mas sabia que existia uma diferença e que essa diferença não estava no hábito mais chamativo, estava sempre no primeiro, no que vem antes de tudo o resto. Levei décadas para conseguir nomear esse hábito com clareza, e quando eu nomeei, entendi porque tanta gente boa, esforçada, trabalhadora, passa a vida inteira tentando empilhar disciplina em cima de uma base que nunca foi consertada. O problema não é você não conhecer os 9 hábitos. Você provavelmente já ouviu falar de quase todos eles em algum lugar. Guardar uma parte do salário todo mês, fugir de dívida cara, diversificar onde você coloca o seu dinheiro, reinvestir o que rende, manter uma reserva para emergência, negociar melhor os próprios gastos fixos, estudar antes de investir, ter metas escritas, revisar a carteira de tempos em tempos. Isso não é segredo. Isso já circula por aí faz tempo, em vídeo, em livro, em curso caro, vendido por gente de terno. O problema real é que ninguém nunca te disse qual desses hábitos é fundação e qual é só decoração em cima de uma fundação que nem existe ainda. E o inimigo aqui não é a sua preguiça, não é a sua falta de esforço. O inimigo é um sistema bancário inteiro que lucra exatamente enquanto você tenta empilhar hábito em cima de hábito sem nunca consertar a base que está furada.
Levantamentos do setor financeiro mostram que uma fatia enorme da renda das famílias brasileiras de meia-idade escoa mês após mês em juro rotativo, antes mesmo de um único centavo conseguir virar investimento de verdade. Isso não é estatística fria para mim. Isso tem rosto. Conheci um seu Antônio, 52 anos, homem que fazia tudo certo na teoria. Levantava cedo, trabalhava o dia inteiro numa transportadora, voltava cansado e ainda assim separava um tempinho no fim de semana para ler sobre investimento, assistir vídeo, tentar entender aquele mundo que parecia feito para outro tipo de gente. Guardava quando sobrava, tentava investir de vez em quando, um pouco aqui, um pouco ali, sempre que via alguma promoção de corretora ou alguma dica de amigo. E mesmo assim, ano após ano, o patrimônio dele nunca crescia. Ele achava que o problema era a renda dele. Achava que precisava de um aumento, de um bico a mais, de trabalhar ainda mais horas. Não era isso. O hábito base dele estava furado, e enquanto esse furo ficasse aberto, qualquer coisa que ele empilhasse em cima ia continuar escorrendo pelo mesmo buraco, silenciosamente, todo santo mês, sem ele nem perceber direito para onde estava indo. E deixa eu te falar uma coisa direto, sem rodeio. Você não tem um problema de renda. Você tem um problema de ordem. Isso incomoda ouvir, eu sei, porque é mais fácil aceitar que falta dinheiro do que aceitar que o dinheiro existe, mas está sendo direcionado errado antes mesmo de chegar até você de verdade. Ninguém te ensinou essa diferença na escola. Ninguém te ensinou isso no banco. Porque não interessa para o banco que você entenda isso. Pelo contrário, quanto mais tempo você levar para entender essa diferença, mais tempo o mesmo banco continua lucrando em cima do seu esforço. Antes de eu te mostrar o primeiro ponto do caminho, eu preciso te contar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve, querendo montar uma renda de dividendos para viver bem depois dos 45. A pessoa quer, com todo o coração, ver o dinheiro trabalhando por ela. Sonha com aquele extrato de dividendo caindo todo mês, sem precisar trabalhar por ele. Um sonho legítimo, alcançável, mas que parece cada vez mais distante. Só que, no fim do mês, não sobra praticamente nada para colocar de lado, quanto mais para investir. E na maioria das vezes o problema não está no salário dela, está num vazamento silencioso, o rotativo do cartão de crédito, que cobra um dos juros mais altos que existem no Brasil e leva embora todo mês justamente o dinheiro que podia estar virando dividendo seu daqui a alguns anos. Enquanto esse furo continua aberto, você joga dinheiro dentro do balde e ele escorre por baixo mais rápido do que consegue entrar por cima. Não importa o quanto você se esforce para encher. Já vi gente boa, gente que trabalha duro a vida inteira, chorar de frustração por sentir que faz tudo certo e nunca sair do lugar. Não é falta de esforço, é o furo que ninguém aponta. Foi exatamente por causa disso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto, sem enrolação, que mostra a ordem certa de quitar suas dívidas, atacando primeiro a mais cara, não a maior em valor, porque é o juro dela que faz o estrago de verdade crescer com o tempo. O Antônio, aquele mesmo que eu te contei, tinha dívida em 3 lugares diferentes e achava, sinceramente, que nunca ia conseguir sair dessa. Uma dívida no cartão, uma no cheque especial e um empréstimo pessoal que ele tinha pego para cobrir um imprevisto e nunca mais conseguiu tirar do papel. Cada mês ele tentava pagar um pouquinho de cada um, achando que estava sendo justo, dividindo o esforço igual entre as 3. Só que não funcionava assim. O cheque especial estava comendo ele vivo com um juro absurdamente mais alto que os outros 2 somados. Quando ele entendeu isso, mudou o foco. Parou de dividir o esforço igualmente e concentrou tudo no cheque especial primeiro.
seguiu essa ordem um passo de cada vez. E em pouco mais de um ano estava livre, com aquele dinheiro sobrando de verdade todo mês, pela primeira vez em muito tempo. Ele me contou depois que a sensação não foi só financeira, foi de dormir tranquilo, de não sentir aquele aperto no peito quando o boleto chegava. Dentro desse material você encontra o raio-x das suas dívidas, passo a passo, para você enxergar exatamente onde está o maior vazamento, sem achismo, sem depender de intuição. Encontra as frases certas para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto, sem precisar implorar nem se sentir pequeno na frente do gerente. Porque muita gente da sua idade cresceu sendo ensinada a respeitar demais quem está do outro lado do balcão, e isso custa caro. E encontra o plano de 12 meses para zerar tudo, na ordem que realmente funciona, não na ordem que parece mais urgente na hora do desespero. O link com todas as condições está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Para você ter uma ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo já está tirando de você agora mesmo. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura, sem nem perceber. Quem resolve isso hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente o primeiro dos 3 pontos que sustentam tudo o que eu prometi te mostrar. O hábito base nasce antes de qualquer aplicação, antes de qualquer corretora, antes de qualquer ação comprada. Ele nasce na hora de pagar-se primeiro, na ordem certa, atacando primeiro aquilo que sangra mais caro, não aquilo que parece mais urgente aos seus olhos. E o primeiro ponto desse caminho eu chamo de o apelido do ladrão invisível. É o juro que corre enquanto você dorme, silencioso, sem fazer barulho nenhum, e que anula qualquer rendimento que você tente construir por cima dele. O pequeno exemplo mora naquele cartão que só recebe o pagamento mínimo, mês após mês, comendo por dentro aquilo que devia estar virando patrimônio seu. Você paga, se sente aliviado por um segundo, olha o valor zerando na tela do aplicativo e respira fundo, pensando que resolveu. E no mês seguinte, o valor voltou maior. Isso não é falta de sorte. Isso é matemática trabalhando contra você, silenciosamente, enquanto você nem percebe, enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive sua vida normalmente, sem desconfiar que ali, naquele canto do extrato, existe um ladrão de carteira que nunca precisa correr, porque ele sabe que você não vai perceber a tempo. Pensa comigo, se você tem 50 anos hoje, você provavelmente ainda vai viver mais 20, 30 anos, talvez mais. Isso é uma vida inteira pela frente. Não é o fim da linha, como às vezes parece quando a gente olha para o espelho e sente o peso dos anos passando. É uma segunda metade inteira, com tempo suficiente para construir algo sólido, desde que a base esteja certa. E cada ano que esse ladrão invisível continua correndo é um ano a menos de patrimônio construído, um ano a menos de tranquilidade para você e para quem depende de você. Dinheiro, com esforço e tempo, você recupera. Tempo. Esse mesmo tempo que está passando enquanto você assiste esse vídeo, você não recupera de jeito nenhum. E é justamente por isso que o segundo ponto do caminho existe. Eu chamo esse segundo ponto de a regra do primeiro corte. Antes de você abrir qualquer aplicação nova, antes de comprar a primeira ação, corta-se primeiro a dívida mais cara, não a maior em número, porque é o juro dela que multiplica o estrago com o tempo. Quem inverte essa ordem, quem tenta investir enquanto ainda carrega uma dívida cara aberta, trabalha o ano inteiro só para continuar exatamente no mesmo lugar em que começou. É como tentar encher uma piscina com um balde furado embaixo. Não importa quantos baldes de água você jogue lá dentro, o nível não sobe porque o furo está drenando na mesma velocidade ou mais rápido
do que você consegue colocar. Conheci gente que investia religiosamente todo mês, com disciplina de sobra, e ainda assim via o patrimônio andar de lado, ano após ano, sem entender o motivo. O motivo, quase sempre, era esse: uma dívida cara escondida em algum canto, drenando por baixo aquilo que eles tentavam construir por cima. Existe uma matemática que quem já construiu patrimônio de verdade conhece e quase ninguém te ensina em lugar nenhum. Ela não está nos livros de escola, não está nos cursos caros e com certeza não está no balcão do gerente do banco, porque não interessa para ele que você entenda essa conta. Mas ela funciona contra você todos os dias em que você não entende como ela opera. E ela é simples. Enquanto um real seu está pagando juro para alguém, esse mesmo real não pode estar trabalhando para você. Não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Ou o dinheiro trabalha contra você, alimentando o banco, ou ele trabalha a seu favor, construindo patrimônio. E cabe a você decidir qual dos dois caminhos esse dinheiro vai seguir a partir de hoje. Não existe meio termo nessa conta. Não existe um pouquinho dos dois. É um ou é outro. Todo santo dia, com cada real que passa pela sua mão. Antes de eu seguir para o terceiro ponto, deixa eu te falar rapidinho de uma coisa. É exatamente esse furo, esse mesmo que a gente está conversando agora, que o material lá do primeiro comentário fixado ajuda a fechar de vez. Dá uma olhada quando puder, sem pressa nenhuma, e volta aqui comigo para o que vem a seguir, porque agora chegou a parte que amarra tudo o que eu te prometi no começo desse vídeo. O terceiro ponto é o hábito que sustenta os outros 9, e ele é mais simples do que parece. Reservar, ainda que pouco, o valor que antes ia embora em juro e redirecionar esse mesmo valor para a construção de patrimônio, assim que a fundação parar de vazar. É esse hábito, e só ele, que dá sustentação real para os outros 9 que você já ouviu falar em algum vídeo, em algum post, em alguma conversa de família, porque sem ele, qualquer disciplina de investir vira só um remendo em cima de um furo que continua aberto embaixo do tapete. Você pode ter a melhor estratégia de dividendos do mundo, pode conhecer os melhores fundos, as melhores ações, pode até entender de análise gráfica e balanço de empresa. E mesmo assim, continuar patinando no mesmo lugar se a base que sustenta tudo isso nunca foi consertada primeiro. É como construir uma casa bonita em cima de um terreno que ainda está afundando. Não importa quão caro seja o acabamento lá em cima. Se a fundação estiver comprometida, a rachadura aparece cedo ou tarde. Cada um desses 3 pontos só funciona de verdade depois que o ponto anterior se estabiliza. É por isso que tentar pular direto para o hábito de investir, sem antes consertar a base que está vazando, é o erro mais comum e o mais silencioso que eu vejo pessoas da sua idade cometendo. Não é falta de vontade, é falta de saber por onde começar de verdade. Existia, lá no início desse vídeo, uma pergunta pairando no ar. Qual é o hábito que sustenta os outros 9? Agora você já sabe a resposta. E mais do que isso, você já sabe por que ele funciona dessa forma e não de outra. Havia 2 tipos de pessoa que eu observava, ainda garoto, engraxando sapato naquele centro de São Paulo. O primeiro tipo ganhava bem, vivia bem na aparência, trocava de carro, viajava, publicava a vida bonita, mas vivia sempre no limite do cartão, sempre esperando o próximo salário para respirar. Era o seu Ítalo, com o sapato sempre impecável e o bolso sempre no vermelho. O segundo tipo era simples, quase invisível, sem ostentação nenhuma, levava marmita, usava o mesmo carro por anos e foi construindo devagar um patrimônio que o primeiro tipo nunca imaginou que existisse. Era o seu Benedito, com o sapato gasto e o terreno que crescia devagar, mês após mês.
A diferença entre os dois nunca foi quanto ganhavam. Os dois ganhavam parecido, na verdade, dentro da faixa de renda daquela época. A diferença sempre foi esse hábito base, o que sustenta tudo, presente num e ausente no outro. E agora a pergunta que fica é: qual desses dois tipos você quer ser daqui a 5 anos, daqui a 10? Se você continuar exatamente do jeito que está agora, sem mexer nesse primeiro hábito, o cenário é previsível. Você vai continuar tentando empilhar disciplina em cima de uma base furada. Vai continuar vendo o dinheiro escorrer pelo mesmo lugar. E daqui a 5, 10 anos, você vai estar exatamente na mesma posição em que está hoje, só que mais cansado e com menos tempo pela frente para corrigir a rota. Vai continuar assistindo vídeo atrás de vídeo sobre investimento, anotando dica atrás de dica e sentindo aquela mesma frustração de sempre, a sensação de estar correndo numa esteira que nunca chega a lugar nenhum. Isso não é para te assustar sem propósito, é para te mostrar com clareza o custo real de continuar adiando essa decisão. O relógio não espera por ninguém e ele com certeza não vai esperar por você. A virada que eu quero te deixar é essa. Você não precisa de 9 hábitos novos para começar a mudar sua vida financeira depois dos 45. Você precisa de um só, bem executado, porque ele carrega os outros 9 nas costas. Não é sobre acumular disciplina em cima de disciplina. É sobre consertar o vazamento antes de tentar encher o balde de novo. Quantas vezes você já tentou começar do zero, com força de vontade renovada? Aquele ímpeto de janeiro, de segunda-feira, de agora vai, só para ver o dinheiro escorrer pelo mesmo lugar de sempre, meses depois? Isso não é falha sua, é a ordem errada dos hábitos, tentando construir o telhado antes da fundação estar pronta. Ninguém constrói casa começando pelo telhado, mas é exatamente isso que a maioria das pessoas tenta fazer com o próprio dinheiro. Existe uma dignidade silenciosa em quem decide consertar a base antes de sair correndo atrás do resultado que todo mundo mostra por aí. Não é o caminho mais chamativo, não é o que rende curtida, não é o que você vai postar com orgulho para o cunhado ver no churrasco, mas é o único que realmente sustenta o resto da construção em pé, ano após ano, tempestade após tempestade, e quando você olha para trás, daqui a alguns anos, e vê o patrimônio que começou a nascer a partir desse único hábito consertado, você entende que aquele momento, esse exato momento em que você está assistindo esse vídeo agora, foi o ponto de virada de tudo. Foi o dia em que você parou de tentar consertar o telhado e começou finalmente a olhar para a fundação. Lembra daquele momento no início, quando eu te falei que você provavelmente ia direto para o 9º hábito da lista, pulando o primeiro sem nem perceber? Agora você sabe exatamente por que isso nunca funcionou antes. Faltava esse primeiro. Faltava consertar o vazamento antes de tentar empilhar qualquer coisa em cima dele. O estado possível daqui para frente é simples de entender. Cada real que hoje escorre em juro passa a ficar com você, sustentando de verdade os outros hábitos que você talvez já tenha tentado construir antes. Sem sucesso, sem entender por quê. É a mesma quantia de esforço que você já vem fazendo há anos, só que finalmente direcionada para o lugar certo. E antes de te deixar, eu quero reforçar uma última vez o link que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, porque é exatamente esse material que ajuda a fechar esse primeiro furo de uma vez por todas, na ordem certa, sem enrolação e sem promessa vazia. Se esse primeiro hábito fez sentido para você, se você chegou até aqui e sentiu que essa conversa era exatamente com você, deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como esse mesmo hábito, uma vez consertado,
Muda completamente a velocidade com que qualquer patrimônio cresce depois dos 45 anos. Você não precisa de 9 hábitos novos. Precisa de um só, bem executado, porque ele carrega os outros 9 nas costas e a partir de hoje, esse primeiro passo pode ser seu.